Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek. Peço desculpas já de antecedência, que talvez a minha voz dê uma falhada, dê umas tossidas, mas é porque eu ainda tô num processo de recuperação de uma gripe que me pegou de jeito essa semana. Tanto que eu tô há 6 dias com ela me acompanhando, mesmo tomando remédio. Mas já tô bem melhor. Vocês não queriam me ver no primeiro dia, sério. Então, e conforme prometido e conforme foi feita a pesquisa no Instagram, inclusive se você não está seguindo lá, segue aqui embaixo, que lá tem conteúdo interativo, tem algumas enquetes, algumas coisinhas, e lá a gente também anuncia algum vídeo, um dos temas principais da semana costuma ser anunciado lá. Tá? Então você vai saber do que vai rolar antes de rolar, muitas vezes, e vai ter algumas interatividades, algumas coisinhas, você vai poder acessar diretamente a mim, mandar mensagem, etc. E eu acho que isso dá uma facilitada na vida de todo mundo, né? Então, tanto para eu saber o que vocês querem ver, né, de vídeo, quanto para vocês saberem o que eu já tô planejando, o que eu tô rolando ali, sabe como é que é, né? E o link tá sempre na descrição do vídeo, tá? Beleza? Então, guys, vamos lá. A gente terminou a primeira série de Arcane com muitas resoluções. Vale ressaltar aqui, ó. Antes de mais nada, antes que eu me esqueça de falar, guys, esse vídeo é 100% spoiler, tá bom? 100%. Opa, galera, essa parte aqui tá sem o som, sem música de fundo, porque eu queria levantar um parêntese, porque eu notei que eu esqueci de falar. É o seguinte, vale ressaltar que o nome da série, Arcane, ela deve continuar por enquanto, porque Arcane significa a criação do Hextech, da magia ligada à tecnologia, né? Então, por isso ainda é Arcane, tá? Talvez a gente veja em algum momento essa série sendo levada para algum outro continente para manter essa ligação à magia. Mas acredito eu também que assim que o arco de todos os personagens que estão ligados ao Hextech, que seria principalmente ali o Echo, Heimerdinger, Victor, essa galera de Piltover e de Zaun, que está ligada diretamente à criação da tecnologia Hextech, assim que acabar esse arco, eu acredito que ou a série vai mudar de nome, ou a série Arcane vai seguir para outros lugares onde ainda tem a ligação com magia, a história, e a série que se passe, que possa seguir, contar outras histórias em Piltover ou Zaun, tenha outro nome. Então ela vai provavelmente ramificar e gerar um universo expandido. Tá bom? Beleza? Então voltem para onde estávamos no vídeo. Muitíssimo obrigado. Spoiler. Eu não vou me conter em nada que eu vou falar, que eu vou chutar, que eu vou pensar para a segunda temporada, até porque seria um desserviço para quem tá esperando esse tipo de comentário, tá? Eu já fiz um vídeo comentando a primeira temporada, que é o vídeo anterior sobre Arcane. Os primeiros 17 minutos, eu faço uma análise política social do vídeo, tá? Da série. E nos primeiros minutos, primeiros 17 minutos mais ou menos, eu falo sem spoiler e a partir dali só com spoiler, tá bom? Então, vamos adiante. Esse vídeo contém spoilers até o fim dele, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o que a gente teve no final da primeira temporada e o que a gente pode esperar de uma segunda, né? Vamos lá. Guys, a gente teve muitas coisas resolvidas. A gente teve uma origem finalizada da Jinx. A Jinx virou oficialmente a Jinx, né? Ela abriu mão da persona original dela. Teve aquele momento extremamente tocante ali. E a gente deve ver na próxima temporada, eu não sei se vai ser muito focado nisso ainda, tá? Mas a Jinx agora,
ela não tem mais uma coleira, né? Ela não tá mais sob as ordens do Silco. O Silco morre no final, né? Então isso é a gota que faltava para terminar, para sacramentar essa formação de personagem. E a Jinx, como último ato, né, ela usa aquela arma para atacar, né, o Conselho. E a gente não sabe o que pode acontecer. Se vai acontecer alguma reviravolta, e que alguém vai ter que revelar poderes ocultos para proteger o Conselho, ou se aquele atentado realmente vai causar a morte de alguns membros do Conselho, inclusive da própria mãe da Caitlyn, e consequentemente vai, obviamente também, unir indiscutivelmente e inseparavelmente o futuro desses personagens, o destino deles, né? Porque o que acontece? A Caitlyn, até o momento, ela estava perseguindo a Jinx como uma criminosa e não sei o que, tentando ajudar a Vi a remendar a relação dela e tudo mais. Porém, no momento em que a Jinx comete esse crime e potencialmente assassina a mãe dela, acho que a ligação ficou bem presa, sabe? E a Caitlyn tem uma espécie de crime imperdoável ali na frente dela, que vai provavelmente moldar o futuro dessa personagem. A Vi deve entrar para a linha dos Enforcers e deve entrar para isso com um propósito único, singular e focado de tentar parar a Jinx. Porém, eu imagino que na segunda temporada a Jinx ela vai ter um arco onde ela vai mostrar principalmente o crescimento das armas dela e tudo mais, mas ela não deve mais ser o foco da história. Nem a Jinx, nem a Vi. Elas devem ser personagens, porém não mais tão focais. O Jayce ainda tem muita coisa para acertar e para crescer como personagem, mas eu também gostaria de vê-lo abrindo espaço para que outros personagens cresçam mais na história. Por quê? Porque a gente tem, né, na reta final, é mostrado o Singed com ele meio que sucumbindo à loucura, né? Ele sucumbindo à loucura não, né? Sucumbindo à tristeza, né? E aquela solidão dele. A gente consegue ver o que potencialmente é o Warwick no fundo, que também deve ser o cadáver do Vander, que ele está sendo trabalhado para ser revivido dessa maneira com Kentek. No primeiro arco, e talvez a segunda temporada inteira, na realidade, rode bastante em torno da independência de Zaun como nação. Então é bastante provável que a gente tenha os lords, né, os barões químicos, numa grande ofensiva contra Piltover, mas motivada por um ataque de Piltover a Zaun, que vai acontecer como retaliação ao míssil que a Jinx lançou. E no meio disso tudo, a Jinx vai ser como o Coringa. Ela vai ser aquele membro que está causando caos, mas que tá pouco se f***ando para as repercussões políticas que aquilo pode ter. A Jinx, ela é um personagem apolítico. Ela é um personagem que está extremamente ligado às suas próprias emoções, ao seu mundo interno, sabe? A sua explosão de coisas que aconteceram e que ainda estão acontecendo com ela. Então o que a gente quer ver na segunda temporada? O que a gente deve ver na segunda temporada? Victor indo cada vez mais fundo após ser completamente abandonado. O Jayce não vai conseguir... O Jayce falou: eu vou proteger não sei o que, eu vou te ajudar a destruir o Hexcore. O caralho que ele vai. O que vai acontecer é, das duas uma, tá? Ou o Jayce vai ficar tão louco após a explosão do Conselho que ele não vai ter tempo de olhar pra isso, ou ele vai querer
usar o Hexcore como uma arma na guerra contra Zaun. Nesse caso, ele ficaria contra o Victor, e o Victor pode acabar se fundindo com o Hexcore numa tentativa de impedir o Jace de usá-lo dessa maneira. Porém, obviamente, isso também deve levar o Victor à loucura e deve tornar a ascensão do Arauto das Máquinas um arco interessante da segunda temporada. A Caitlyn, muito provavelmente, também deve focar essa segunda temporada tanto na caçada a Jinx, quanto no expurgo da corrupção que está enraizada na polícia de Piltover. A gente também deve ver nessa segunda temporada, porque eu acho que é uma continuidade imediata da história, uma curva bem direta, a ascensão dela ao cargo de xerife da cidade, tá? Eu acredito que o Warwick não deva aparecer num primeiro arco, mas ele deva aparecer ou no meio pro fim do segundo ato, ou no terceiro ato, e que ele deva ter algum, tipo assim, se eu fosse roteirista, né, no caso da série, eu colocaria ele no final como uma cena pós-créditos, sabe? Em que acontece a liberação de Zaun e não sei o que, e de repente, pum, um terror novo, uma coisa que fica solta e o caramba 4 no laboratório abandonado do Singed. Uma coisa que eu tava lembrando também é que a história dessa série ainda se passa antes da invasão noxiana em Ionia. Porque na invasão noxiana, de acordo com a história, o Singed tem uma grande participação. Inclusive é ele que envenena todo o santuário, o mosteiro, né? O mosteiro, o santuário, o templo, não interessa, né? Onde o Mestre Yi treinava seus discípulos. Então, o Singed ainda está longe de se tornar esse personagem, e eu imagino que a curva disso deva se desenhar também na segunda temporada. E inclusive deve ter alguma ligação com Noxus. Por quê? E aí, por que Noxus teria uma ligação na guerra entre Piltover e Zaun? Lembre-se do seguinte, meus amigos. A mãe da Mel, a Medarda, ela é noxiana, uma general noxiana fodona. Ela não vai lidar muito bem com os fatos do final da primeira temporada. Mas lembre-se também que alguém está buscando vingança contra a família dela. Alguém de Noxus. Alguém dentro de Noxus está buscando vingança contra a família dela. Então, supondo-se que ela leve as bandeiras da casa dela a favor de Piltover, esse eventual rival, que a gente ainda não sabe quem é, não foi nomeado, não foi dado característica nenhuma sobre ele, só de que é uma pessoa muito influente, muito poderosa, ele teria todos os motivos e mais um pouco para se aliar a Zaun e ajudar a Zaun a conquistar a independência. Eu acredito, inclusive, que essa guerra entre Piltover e Zaun, pela independência de Zaun, ela acabe em alguma conclusão do gênero: nós já tivemos muitas perdas, a gente tem que parar por aqui. Então a gente deve ver um pouco dessa all-out war, né? A gente deve ver essa guerra desenfreada. Deve ter um momento meio guerra civil, para quem viu os quadrinhos de guerra civil. Nos cinemas esse tipo de cena não acontece, porque a proporção da guerra civil nos cinemas ela é muito menor do que a proporção dela nos quadrinhos. Nos quadrinhos, a cena que acontece é justamente os heróis se enfrentando no meio da rua de Nova York e todo mundo caindo na porrada e destruindo prédios e pessoas e o caramba. E aí eles param para olhar o que eles estão fazendo e enxergam que aquilo não era o que nenhum dos dois lados queria. Então, com isso, eles chegam à conclusão de que eles têm que parar. E no caso, na Guerra Civil, o Capitão América se rende, né, tal qual acontece de certo modo no cinema. Se bem que no cinema ele não bem se rende, né? É um negócio. Beleza, deixa quieto. Com esse paralelo, assim, né? Ele se assemelha muito nesse sentido. Eu imagino que o Heimerdinger vai ser o cara que vai ensinar o Echo
a mexer com a tecnologia Hextech. Eu acho que o Echo vai ser um personagem. O Echo e o Heimerdinger devem ser personagens muito mais focais nessa segunda temporada. O Heimerdinger, inclusive, deve participar da mediação que vai ajudar a encerrar essa guerra, que já teve a fagulha inicial no final da primeira temporada. Então, assim, o que a gente deve ver na segunda temporada de Arcane? Guerra Piltover-Zaun, pela independência de Zaun, e como uma espécie de retaliação ao ataque ao Conselho. A Caitlyn e a Jinx criando esse laço indestrutível de rivalidade, de inimizade, né? O Singed descendo cada vez mais à loucura após entender que ele não... Como é que eu posso dizer? Tentando contrariar a morte, né? Mostrando mais, cada vez ele indo fundo na direção da loucura, tentando enfrentar esse desafio, que obviamente a gente já viu também que a motivação dele é a perda da filha dele, né? E é o que deve levar ele a se tornar o Singed que a gente conhece no jogo, né? Um cientista maluco. A gente deve ver a Jinx como agente do caos. A Vi começando a entrar como uma Enforcer, de fato, entrando mais pro lado de Piltover do que pro lado de Zaun. Eu acredito que é isso. Eu acredito que a segunda temporada de Arcane deve ser a guerra de independência Piltover-Zaun. Deve mostrar um desenvolvimento de personagem focado no Echo, no Victor, no Singed, principalmente, né? A gente teve a primeira temporada... A Caitlyn também deve ter um arco bem interessante. E é isso que eu espero da segunda temporada de Arcane. O que vocês esperam? O que vocês imaginam que vai ter na segunda temporada de Arcane? Deixa aqui nos comentários. Vamos gerar um debate. Vamos fazer uma coisinha mais pra frente. E nessa semana eu vou tentar trazer isso como um tema na live. Pra gente começar a falar um pouquinho mais, levantar essa bola. Apesar de que Arcane ainda vai ser só pra 2023, aparentemente. Mas isso só nos dá mais tempo para debater e explorar ideias. E eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu para isso. E é isso, meus amigos. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês esperam? Querem que eu faça mais um pouco? Querem que eu traga mais conteúdo? Querem que eu explique sobre a história de Zaun e de Piltover? E por que eu cheguei a essas conclusões? Bom, deixa aqui embaixo. E para me ajudar, galera, vamos lá. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixe seu joinha e, como sempre, meus camaradas, muitíssimo obrigado a todos vocês, GG e até logo.